Nós não conhecemos os entes individuais diretamente, mas nós os conhecemos indiretamente, por meio dos universais. Ou seja, de fato, todo conhecimento é conhecimento do universal. Só que o conhecimento não fica só do universal. Ou o universal ele é apto, é adequado para dizer o ente singular, ou então ele é falso. Já dizia Aristóteles, né? Todo conhecimento ele parte dos sentidos. Todo conhecimento começa nos sentidos. Ele dizia, não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Só que ele complementa, com exceção do próprio intelecto e de suas leis. O conhecimento de nossas faculdades cognoscitivas e das leis do intelecto, ele é um conhecimento que se volta para um a priori. Não que nós conheçamos diretamente essas coisas sem fazer uso da experiência. Não dá para fazer, né? Nós, de fato, experienciamos e a partir da experiência, meditando sobre a experiência, ou seja, meditando sobre as condições de possibilidade da experiência, aquilo que torna a experiência possível, né? Nós descobrimos que essas condições de possibilidade, elas não são só a presença dos seres a nós, mas elas também são justificadas, elas também se explicam por certos a priori, que nós já suportamos, né? Por exemplo, em relação à sensibilidade, a nossa sensibilidade. Vejam, o nosso sentido da visão. Nosso sentido da visão. Nós vemos coisas, né? Nós vemos cores, formas. Então, de algum modo, nós captamos uma certa informação que as coisas nos facultam. Mas, por outro lado, essas informações elas não seriam captadas se nós já não possuíssemos certas faculdades que são próprias para captá-las. Então, o coloratum, como diz São Tomás de Aquino, que é o objeto formal da visão, o coloratum, ou seja, o objeto formal significa o modo como a visão conhece, a visão conhece as coisas por meio do colorato, ou seja, por meio das cores. Então, o colorato, que é o objeto formal da visão, ele é essa forma que nós podemos dar o nome de colorato, ele é uma a priori. Ou seja, nossa visão vê. Só que para ver essa visão, ela tem que ter a capacidade de ver. Ora, essa capacidade de ver, ela é organizada de acordo com um certo modo. Então, o modo próprio da visão não é o modo da audição, não é o modo do tato, não é o modo do paladar. É um modo justamente da visão e não de outro sentido. Ou seja, é um a priori da visão, ou seja, um modo como a visão ela se exerce. Esse ser que se apresenta para nós se oferece para nós como presença, se manifesta diante de nós. Nós escolhemos essa manifestação por meio dos sentidos, mas o modo como nós entendemos essa manifestação e o modo como nós colhemos essa manifestação, ou seja, o modo do continente, que somos nós, que colhemos a manifestação dos seres, de certa forma também de modo ativo, né, porque não é uma simples passividade, mas existe aqui também uma atividade, porque existe um modo próprio, ou seja, um objeto formal, um modo de colher as coisas. Então, esse modo de colher as coisas é uma atividade. Por exemplo, o modo de ver, que cabe à visão, é uma atividade. O modo de sentir os cheiros, que cabe ao olfato, é uma atividade. Se fosse uma simples passividade, nós colheríamos tudo da mesma forma, né? Tudo de modo homogêneo, e não é assim. As coisas são colhidas, ou seja, as informações que elas, por meio das quais elas nos atingem, elas são colhidas de modo diferenciado. Então, há sempre uma lacuna entre a coisa mesma e o discurso que se faz sobre ela, que alguém faz sobre ela. Por quê? Porque esse discurso, pessoal, dizia Aristóteles, esse discurso ele é feito por meio de universais. Nós não conhecemos as coisas diretamente, ou seja, nós não conhecemos as substâncias individuais diretamente. Dizer que nós não conhecemos diretamente as substâncias individuais não significa dizer que nós não as conhecemos, mas apenas significa dizer que nós não a conhecemos diretamente, ou seja, enquanto substâncias individuais, enquanto entes individuais. Então, nós não conhecemos os entes individuais diretamente,
segundo Aristóteles, mas nós os conhecemos indiretamente, por meio dos universais. Ou seja, de fato, todo conhecimento é conhecimento do universal. Só que o conhecimento não fica só do universal. Ou o universal ele é apto, é adequado para dizer o ente singular, ou então ele é falso. Então esses universais que constituem o modo como nós conhecemos as coisas, eles servem de intermediário entre a nossa inteligência e as coisas mesmas. Então veja, o que é conhecer alguma coisa? É você olhar para uma coisa individual, que é sempre um ente individual, e você começar a pensar em como essa coisa ela se relaciona com tudo mais que existe. Com tudo mais que existe. Ou seja, como ela se relaciona com os outros seres. Por exemplo, dizer que João é homem significa dizer que João se relaciona com todas as outras criaturas que também compartilham com ele esse mesmo predicado, essa mesma propriedade, essa mesma essência. Aí eu digo, João é homem e é brasileiro. Aí eu estou já delimitando essa essência, porque há alguns homens que não são brasileiros. Então eu estou delimitando um pouco mais a essência de João, mas eu não estou dizendo diretamente o que o João é. Eu estou dizendo de maneira indireta, ou seja, por meio da organização, da inteligibilidade desse ente individual a partir dos universais com os quais ele se adequa. O que se adequam a ele, né, mais propriamente falando. Porque os universais é que se adequam aos entes individuais, não aos entes singulares, não o contrário. Mas universais não são só conceitos. Nós podemos também encontrar alguns universais que são a priori, que não são qual é a diferença do conceito e do a priori? O conceito é o que é produzido pela experiência, é fruto da experiência. Você faz uma experiência, diz Aristóteles lá no Analítico II, você faz a experiência de uma mesma coisa repetidamente, e isso é o que, de fato, esse contato que você tem com a coisa repetido muitas vezes é o que vai dar origem à experiência. A experiência é um acúmulo de, de, é, de contato, né, um acúmulo de impressões. E a partir desse acúmulo de impressões, você tem a experiência, e com o acúmulo de experiência, você começa a formar conceitos, diz Aristóteles. Você tem a experiência de um ente, e você experiencia outro ente que é semelhante a esse primeiro, e outro ente que é semelhante aos outros dois anteriores, e outro, e outro, e outro, e você descobre em todos esses entes semelhanças. E você começa a chamar essas semelhanças por um nome. Então, você cria um conceito universal para designar esses entes que possuem essas tais e tais semelhanças. Por exemplo, você chama esses entes aí de cão ou de gato. Então isso aí é o conceito abstrato, o conceito universal que nós damos o nome de conceito. Universal abstrato, nós damos o nome de conceito. Mas existem outros tipos de universais que não são conceitos. Por exemplo, a substância ela não é um conceito. A substância não é um conceito, a substância é uma categoria. Qual é a diferença entre categoria e conceito? As categorias elas são classificações gerais. Classificações gerais. Que procuram ordenar conceitos. Então, de maneira muito imprópria, nós podemos dizer que a substância é um conceito. Mas, mais propriamente, a substância não é um conceito, é uma categoria. É um outro tipo de universal. Mas, por exemplo, o modo como a visão vê, que nós chamamos propriamente de visão, esse modo aí, esse objeto formal que a visão possui, também é um a priori. Também é, assim, um universal. Ou seja, um que serve para significar muitos. Um que serve para significar. O universal é isso, é um que significa muitos. É um que diz muitos, né? Um que serve para dizer muitos. Então a visão é universal, porque a visão, ou seja, esse objeto formal, ela a cada vez ela se atualiza em algo diferente, ela pode se atualizar em coisas diferentes. Então eu vejo um copo, eu vejo uma caneta, eu vejo um cão, eu vejo uma casa. É a visão, só que é a visão atualizada de muitas formas diferentes. Então, uma a priori universal que se atualiza de maneira de muitos modos, né? Se atualiza de maneira múltipla, é um que se transforma em muitos. Então, isso é universal. O que é que fazem as ciências? As ciências elas recortam a realidade de acordo com aquilo que elas chamam de objeto formal, ou seja, de acordo com o seu modo próprio de conhecer a realidade, faz um recorte da realidade e se aproximam da realidade a partir desse recorte. Por exemplo, a biologia vai estudar o homem. O que é que a biologia vai querer saber sobre o homem? Vai estudar o homem como um animal que possui um organismo vivo, né? Um organismo vivo. A biologia vai estudar o homem assim. Mas a antropologia não vai estudar o homem assim. A antropologia vai estudar o homem, por exemplo, do ponto de vista cultural, da cultura.
Então, uma coisa é o ponto de vista da biologia, outra coisa é o ponto de vista da cultura. O objeto é o mesmo, é o homem, aquele que os antigos chamavam de objeto material. O objeto material é o mesmo, é o indivíduo, é o homem. Só que do ponto de vista da biologia, esse objeto material que é o mesmo, ele vai ter uma certa formalidade, ou seja, um certo modo de aproximação, de ser aproximado por essa ciência específica. Então a biologia vai aproximar desse objeto, vai se aproximar desse objeto de uma forma, a antropologia de outra. Essas formas de aproximação que nós chamamos de objeto formal. Então nenhuma ciência se ocupa da maior parte desses problemas, porque esses problemas aí, eles não dizem respeito ao recorte que as ciências possuem. E quem é que se ocupa desses problemas? De algum modo, a filosofia se ocupa de tudo isso, né? A filosofia se ocupa de tudo isso. Por que a filosofia se ocupa de tudo isso? Porque a filosofia, ela se preocupa com a visão geral de tudo, né? Com uma visão universal da experiência humana. Ou seja, a filosofia ela se ocupa com a totalidade do que é. Com a totalidade do que é. Do que é e do que se apresenta em sua presença para o homem. A filosofia se ocupa disso. A gente pode chamar isso aí, por exemplo, de vida. A filosofia se ocupa com a vida. A vida é a totalidade de toda a experiência que o homem realiza. E não só da experiência, mas também das condições da experiência. A totalidade de tudo o que há. Da experiência e de suas condições. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscrevam e compartilhem os nossos vídeos. Isso será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós continuemos a trazer conteúdo filosófico de qualidade para vocês.